Olá, hoje vamos falar sobre a lição número 6 da revista de adulto da CPAD. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e para a gente estar divulgando, né, mais esse canal aí, que eu acredito que tem sido bênção para muitos. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical. E hoje vamos falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. O texto áureo da lição está em Gênesis 2:15 e diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E a leitura bíblica em classe ficou no texto de Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 12. Bom, em primeiro lugar, na introdução da lição, o comentarista, que é o pastor Douglas Batista, coloca assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico do homem desconstruído. Nessa lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, essa é a introdução do texto que a gente estará falando. Que a gente vê que Deus criou o homem, desde lá do Éden, para guardar, lavrar o jardim, ou seja, ele não ficava à toa também. Ele tinha funções, mesmo antes da queda. Depois criou a mulher da costela do homem. E não a criou da cabeça, nem a criou dos pés, criou da costela. Ou seja, não para sentir superior ou inferior, mas do lado, né? Sentir de igualdade. Mas os dois são muito diferentes, né? Não só no aspecto fisiológico, mas psicológico também, né? Há diferenças marcantes entre o homem e a mulher. E é isso que nessa lição vai focar mais sobre a questão da masculinidade bíblica, como que Deus criou o homem para prover, proteger a família e trazendo segurança para a sua casa. Então, é o ideal lá de Gênesis. Aqui não nada a ver com a questão de machismo, não. Apesar que existe, né, machismo, assim como existe a questão do feminismo, que será abordado mais na próxima lição, mas o ideal de Deus sempre foi esse sentido, né, do lado, né, ajudador, do igual, da igualdade. Muito embora quando a Bíblia foi escrita, o machismo era dominante no mundo, né, em todo o mundo. E até hoje ele ainda é forte, mas se considerar 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, proporção nem se compara, né? Mas o que o comentarista está alertando é que hoje está havendo a descaracterização desses papéis masculinos. Então, tem muita gente aí que fazendo paranoias aí, né, sobre filmes, isso e aquilo, né? O que está em voga agora é o filme da Barbie, né? E eu não vi o filme, mas me lembro de assistir os desenhos às vezes com meus filhos. E ali tem alguns modelos, é claro que tem alguns estereótipos ali, sim. Mas nós somos chamados para aquele modelo bíblico de masculinidade que a gente vê em vários personagens da Bíblia Sagrada. Aqui nessa lição vai abordar um personagem, mais no final.
mas poderia abordar vários, né? Então, primeiro, as características, né? Então, quando se pensa na masculinidade, pensa em virilidade, né? Pensa no aspecto realmente masculino do homem. A gente vive numa época complicada mesmo, onde até mesmo as coisas estão sendo misturadas, né? Então, se antes era caracterizados as cores, por exemplo, de azul para o homem, rosa para a mulher, hoje em dia isso é relativizado, né? Só que relativizar algumas coisas que parecem assim tão simples, tudo traz consequência, na verdade, né? Quando se mexe em papéis, né? Tudo traz consequências. Então, às vezes eu já vi pessoas que criticam o fato de ainda se falar em azul para homem e rosa para mulher. Não, rosa pode ser usado pelos dois, como azul pelos dois, sim. Esse é o conceito, né, que se tem. Tanto é que, hoje em dia, se antes a gente tinha o conceito num discurso, falar senhoras e senhores, apesar que tem países no Oriente que existe essa dificuldade até hoje, né? Tem lugares lá que há pouco tempo atrás se falava senhores e senhoras, não uma mulher na frente, né? Mas hoje não, hoje a coisa já está descambando para outra situação. Então hoje, além de falar eles, todos, por exemplo, né? Cumprimentamos a todos, isso aí até hoje está sendo relativizado e questionado, né? Fala, não, tem que ser todes, né? Mostrando que todos, na língua portuguesa está falando todos, né? Homens e mulheres. Mas não, vamos criar uma linguagem neutra, todes, né? Então, é nesse sentido que é o alerta aqui do comentário, é nesse sentido aqui, e está certo, né? Realmente, os papéis têm que ser definidos, estão definidos desde a Bíblia Sagrada. Características da masculinidade, então, a gente viu que é aqueles papéis. Quando a gente vai ler lá em Efésios, como Paulo fala para maridos e esposas, fala, os maridos amem suas esposas, né? E as esposas obedeçam, sujeitem seus maridos. Ali não, tem gente que arrepia com isso aí, mas né? O que ele está falando, na verdade, é que havendo amor entre o casal, essas coisas são equilibradas, sem haver abuso de poder. É por isso que esse mesmo apóstolo escreveu o capítulo 3 de Coríntios, o capítulo do amor. E ele fala que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor é paciente, né? E aí falando sobre o amor, se aplica para os dois, se aplica para o homem, se aplica para a mulher. É para os dois. Eu, como pastor, já fiz inúmeros casamentos. E muitas vezes citei esse texto de 1 Coríntios 13, aconselhando os dois, marido, mulher, homem e mulher, sobre essa questão da Bíblia Sagrada, em falar que o amor verdadeiro, quando há o amor verdadeiro, essas coisas acontecem, a paciência, a temperança, né? O sacrifício, né? É tudo isso, envolvendo os dois, e não só um lado. Mas ao homem sempre, a mulher sempre espera uma certa segurança por parte do homem, né? Em vários sentidos. E isso é normal, né? Não há nada de anormal nisso. A liderança masculina. Deus confiou ao homem, né, a liderança. Aí Paulo fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja, também o homem, o cabeça, né, da mulher, né? Tem pessoas que estranham isso aí, né? Aí vem o movimento feminista, fala que isso aí é uma coisa ultrapassada, só que aí o próprio apóstolo explica, né? Fala, olha, assim como também Cristo amou e se entregou por ela. Então aí volta no conceito de 1 Coríntios 13. Havendo amor, tudo isso, não há abuso de poder em nenhum dos lados. Em nenhum dos lados. Por quê? Porque pode haver abuso de poder da mulher, assim como pode haver abuso de poder do homem. Mas havendo amor, isso aí que ligado. Então ele fala, Cristo é a igreja, que amou, se entregou por ela. Ou seja, não era uma relação não era uma relação de abuso, mas de amor. Quando é amor verdadeiro. Falando sobre esses papéis do homem e da mulher,
Uma coisa que a gente não foi colocado no comentário aqui da lição, mas é importante salientar, é a mudança sociológica, vamos dizer assim, que houve, sociológica, até cultural, que houve nos últimos 40 anos, né? Não só no Brasil, mas acho que em todo o mundo. O que acontece? Até a década de 60 e até 70, ainda em grande parte, o que a gente via eram, no caso, se referindo ao nosso país especificamente, né? Mas a gente vê o mesmo em outros países também. Comunidade, a maioria da população estava onde? No campo, não nas cidades. E no campo havia alguns papéis bem delimitados. Então era o homem que saía para a lavoura, né? Cuidava da lavoura, de gado, alguma coisa assim. E a mulher ficava em casa, preparando as refeições, né? Cuidando dos filhos. Esses eram os papéis. Mas aí houve o êxodo rural, a urbanização. E cresceu-se também, as mulheres entraram no mercado de trabalho. E aí houve alguns acúmulos de papéis para a mulher, né? Que além do papel de esposa, dona de casa, mãe, né, ela se via também na necessidade de sair para trabalhar fora. E aí, existem duas situações. Existe uma de, às vezes, que alguns homens, achando que são másculos, são homens, né, não podem dividir tarefas com a esposa, seja em casa, seja com os filhos. Ah, eu sou homem. Existem outros casos também, que às vezes havia casos de homens, né, quase que invertendo o papel com as mulheres, ou eles sim ficando com toda a carga, seja do trabalho, seja de filhos e até a casa às vezes, e a mulher que ficava só com a questão do trabalho externo. Então, essas duas situações, e as duas não são corretas. O correto é o quê? É que haja uma divisão de tarefa dos dois, né? E isso não vai ferir nem a feminilidade da mulher e nem a masculinidade do homem. Isso faz parte não só do amor, mas também do respeito mútuo e da responsabilidade do lar como um todo. Ok? Só essa ressalva aí que era importante fazer. Depois, na hora que for falar de Boaz, eu vou falar sobre um outro aspecto também que achei que não ficou citado aqui e é algo que ocorre muito hoje, e aí depois a gente vai falar também. Aí depois ele entra no tópico aqui sobre a erosão da masculinidade. Sobre isso aí, eu nem vou me demorar muito nesse tópico, porque a lição 8 já vai falar um pouco mais sobre esse assunto aí, né? Quando for falar da questão de transgêneros, vai falar também da questão da homossexualidade. Então, é um assunto que a gente vai abordar mais na lição 8, que ele fala que há uma apologia à homossexualidade, onde se diz que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Como se escolhesse, né, identidade sexual. Lembra que a Bíblia fala da questão que no princípio Deus os criou, homem e mulher. No dia que a gente for falar sobre essa questão de gênero, a gente vai explicar, porque existe o ideal da criação e existe algo que as pessoas esquecem de falar, que dentro da teologia chama a queda, que trouxe consequências. Na lição 8 a gente fala. Aí ele entra na questão sobre o personagem bíblico, ele cita Boaz como esse exemplo bíblico de masculinidade. Então, aí cita a história, né? A história de Ruth é uma história muito bonita.
que está na Bíblia. Tanto ela como Esther são as duas mulheres que têm livros com o nome delas, né? Ruth e Esther. Então, Ruth era moabita. Noemi era casada com Elimeleque, né? Que saiu da sua terra quando houve um momento de escassez em Belém. Então, eles foram como imigrantes para Moabe. Viveram lá. Lá os dois filhos de Ruth e Elimeleque se casaram com duas jovens moabitas. E chegou um momento em que tanto o marido de Noemi como os dois filhos dela morreram. Na Bíblia não fala o motivo. Ficando viúvas, tanto Noemi como as duas noras. Ela então, agora sem bens, aliás, ela falou, vou voltar para minha terra, seu marido, seus filhos, e aconselha as noras a ficar na terra delas, de origem, Moabe. Uma delas, órfã, aceita o conselho e fica. A outra, Ruth, ela não aceita. E havia se apegado muito a Noemi. E fala, não, eu vou contigo. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, pousarei eu. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. E acompanha Noemi de volta à terra de Israel, a Belém. Chegando lá, era uma época muito complicada, né? O homem detinha os direitos, né, da terra. E não as mulheres. Isso aí foi muito tempo, né? Para quem gosta de livros ou filmes, já leu a obra de Jane Austen e viu o filme Orgulho e Preconceito, que se baseia no início do século XIX na Inglaterra, vê que até nessa época na Inglaterra ainda era assim, né? O medo lá de sempre alguém ficar sem casar ou viúva, porque as terras pertenciam aos homens. E aí elas chegam lá e elas não tinham salário, elas não tinham sustento, e Noemi já era idosa, então Ruth, que era jovem, falou, eu vou trabalhar. E ela vai então trabalhar. Aleatoriamente, ela escolhe um campo aleatório para trabalhar. Na lei judaica tinha algumas coisas sociais interessantes, né? Não somente a questão do servo, na lei judaica era um pouco diferente da questão da escravidão do restante do mundo, porque na lei falava de um período que o servo poderia ser libertado e tinha algumas coisas que não poderiam ser feitas com o servo, diferente dos países que tinham escravidão, então era mais maleável nessa questão a lei judaica em relação aos outros países que tinham escravidão. Esse é um dos pontos. O outro ponto também interessante era a lei da respiga, ou seja, assim que terminava a lavoura, eles tinham que não recolher tudo, o restante. Tinham que deixar as respigas, que essas eram para os pobres, aquelas pessoas que não tinham nada e que iam, depois que fazia grande colheita, recolher, né, esses restos da lavoura, das coisas, para o seu sustento. É essas respigas que Ruth foi recolher. Saiu no campo e saiu recolhendo, e ela foi recolher isso no campo de Boaz, que era parente, né, da família de Noemi. E Boaz, quando vê ela lá recolhendo, pergunta, né, para os servos lá quem era ela. E eles disseram, olha, ela é Ruth, ela é nora de Noemi. Aí ele dá ordem para que ninguém a molestasse. E pouco tempo depois, Noemi, Ruth fica sabendo, né, que as terras lá que ela foi, eram de um homem chamado Boaz. Ela conta para Noemi,
E Noemi fala, olha, isso aí parece que tem um propósito aí divino nisso, porque Boaz é nosso parente. Então havia a lei do levirato, que não somente está na lei de Moisés, mas ela é anterior à lei de Moisés. Em Gênesis 38 a gente já vê a lei do levirato. Quando morria uma pessoa, um irmão ou um parente, poderia, no caso, se não tivesse deixado herdeiros, herdar foi a propriedade do outro, falecido, e também se casar com a viúva. E o filho que estivesse, o primeiro, levaria o nome do falecido. Eles diziam que isso era para que não apagasse a casa dele da história de Israel. Então, Boaz, como era um homem justo e queria fazer as coisas dentro da lei, ele e Ruth conversam um dia com instrução de Noemi, e ele então fala, olha, eu tenho interesse, mas a lei diz que tem que procurar e ver se não há algum parente mais próximo. E eu acredito que há alguém que é mais próximo. Então, eu vou ter que reunir os anciões, eu vou chamar essa pessoa, e se ele quiser se casar com você e resgatar o que era de propriedade da sua família, ele tem direito, ele está na frente. Mas se ele renunciar a esse direito, aí eu me comprometo a casar com você. E assim ele fez. Ele reuniu os anciãos, chamou a pessoa, que era o parente mais próximo, e falou, olha, você tem interesse em tomar as propriedades que eram de Abimelec, o Elimeleque, marido de Noemi, vivia aqui em Belém? Ele falou, tem interesse. Falou, tudo bem. Ele falou, tem outra coisa também. Você também terá que assumir o casamento com Ruth, que era viúva do filho de Elimeleque. Certamente ele já tinha constituído família, esse homem, e achou que esse casamento poderia lhe trazer problemas com a família que ele tinha. Ele falou, não, então eu renuncio do meu direito, eu não posso fazer isso. Tudo indica que Boaz era um solteirão, porque a Bíblia não fala em nenhum parentesco dele. E aí ele chamou os anciãos, né? É como se fosse o corpo legislativo e jurídico, né, da cidade. Chama a pessoa e ele falou, então você renuncia o direito? Renuncia. Aí a pessoa tinha que tirar as sandálias dos pés, dizer que estava abrindo mão do direito. Aí a pessoa fez isso, renunciou, e ele anunciou para os anciãos, então agora vocês são testemunhas, que eu vou resgatar a propriedade da família de Noemi e vou me casar com Ruth. E os anciãos abençoaram, falaram que o Senhor te abençoe, abençoe ela, e que vocês tenham filhos, tal, e abençoe eles. E assim ele fez, se casou com Ruth, né, proveu essa segurança para ela, como também para Noemi. E um homem muito honesto, né, pelo que mostra a Bíblia Sagrada, queria as coisas certinho. E com o tempo Ruth engravida, e eles têm um filho que chama Obed. E Obed depois vai ter um filho chamado Jessé. E Jessé vai ser o pai de Davi. E Davi vai ser da linhagem de Jesus Cristo, né, do Messias. Então, essa história mostra um homem que tinha sua masculinidade, né, exerceu o papel de marido, de pai, de líder, e dentro dos parâmetros. Aí, pegando esse exemplo aqui que eu citou de Boaz, eu quero falar sobre algo muito terrível que ocorre nos dias de hoje, que é os casos de violência contra a mulher. Isso não poderia ser deixado de ser falado, né? Nós estamos vivendo uma época que constantemente nós estamos vendo nas páginas policiais, nos jornais, feminicídio, homens matando mulheres, né?
maridos matando esposa, namorado matando namorada, ex-marido matando ex-mulher, né? Ex-namorado matando ex-namorada, ex-companheiro matando companheiro, ex-companheiro, pessoas que não aceitam término de relacionamento, e uma violência tremenda e algo muito terrível e triste que tem acontecido. Então, são pessoas que dizem, não, isso aí é porque eu sou assim, não sei o quê. Isso aí não prova masculinidade nenhuma, isso aí prova violência, ignorância, e que traz consequências em todos os níveis para essas pessoas, seja consequência para quem eles prejudicam, né, que vão impactar a família de alguém, a vida de alguém, e consequência depois para a vida deles, seja diante da justiça dos homens, seja diante de Deus. Então, a violência não é caminho e não é solução para nada. Não é assim que se resolve as coisas. Então, isso aí não é ser machão, não. Isso aí é ser um bruto, é ser um violento, é ser algo que não pode ser aceito de forma nenhuma, seja pela igreja, seja pela sociedade como um todo. Tem que ser coibido, punido severamente. E aí nós partimos para a conclusão que Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, Gênesis 1 e 27, que essa diferenciação do sexo é um princípio determinado na criação, Gênesis 2, 23, que existem uns conjuntos, né, de atributos, né, com relação à masculinidade do homem. E aí nós falamos também que houve mudanças sociais na nossa sociedade, mudanças que impactaram na entrada da mulher no mercado de trabalho e que houve com isso acúmulos de papéis e exageros, né? E coisas abusivas, que tanto a gente vê, infelizmente, algumas mulheres que realmente não fazem atividade nenhuma, e o homem que cuida tanto de filhos, casa como trabalho, e elas não sei o que pensam, e homens também que fazem o mesmo, que deixa a mulher sobrecarregada de tudo, e ele acha que ele não tem papel nenhum, seja na casa, no lar, com filhos e nada. Apenas a sua atividade, né? Ser profissional. São duas coisas que têm que ser evitadas, porque onde há amor, há companheirismo, compartilhamento, né? Isso tem que ser trabalhado em ambos. Isso não está tirando masculinidade nem feminilidade de ninguém. É o que nós falamos. Essa foi a lição número 6. A próxima lição vai abordar justamente sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Hoje foi a masculinidade, a próxima é justamente sobre a feminilidade. E aí vai falar um pouco também sobre o movimento feminista e tal. Tem muita coisa para ser falada aqui na próxima lição. Tá ok? Não deixe de se inscrever no canal se ainda não fez, e dar o seu ok, seu joinha. E obrigado por ter nos assistido e participado dessa aula. Compartilhe esse vídeo, indique para mais alguém. E até a próxima aula. Deus abençoe. Muito obrigado.